Oséias capítulo 10, versículo 12, a parte B do versículo diz assim: porque é tempo de buscar a Deus. Nós sabemos que existe tempo para todas as coisas aqui na terra. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer. Existe o tempo de chorar, mas existe também o tempo de sorrir. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de buscar a Deus. Porque as coisas, na verdade, quando nós olhamos, a cada dia que passa, parece que ela está piorando. Tem surgido doenças que a medicina não tem resposta. Nós vemos que o ser humano, ele está sendo atacado de todos os lados. Ele está sendo atacado espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Nós vemos que nós somos atacados de todos os lados. A gente fica assustado com as coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo momentos terríveis, momentos de dor, momentos de sofrimento, onde nós podemos dizer que nós estamos contemplando tragédias, misérias ocorrendo cada momento que a gente liga a nossa televisão. As coisas estão ficando assustadoras. Eu estava hoje vendo que existe um bloco que colocaram nesse bloco um duelo de Deus e o diabo, onde eles estão enaltecendo o diabo, eles estão ridicularizando Jesus. E a gente vê que naquele bloco, querido, que eles mostram Jesus caído no chão e o diabo com os pés sobre Jesus, pisando Jesus. É por isso que nós vemos tanta miséria, tantas tragédias. Em BH agora parece que lá na Praça da Liberdade eles vão fazer a marcha do diabo. As coisas estão acontecendo, irmão, e Deus está permitindo. Porque Deus, Ele está alertando, Ele está querendo que a gente se aproxime mais dEle. Que a gente viva uma vida de intimidade com Ele. Que a gente possa estreitar a nossa comunhão com Ele. Do jeito que as coisas andam, eu só posso dizer que vai piorar cada dia que passa, as coisas se tornam piores. Mas hoje eu vim aqui dizer para você que é tempo de buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com o nosso vigor. Eu vim estimular você hoje aqui a buscar a Deus. Você precisa discernir que é tempo de buscar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, a ação de Deus, ela é garantida, querido. Se você buscar a Deus, pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, que Deus vai agir em prol da tua vida. Ele vai agir na tua saúde, Ele vai agir nas tuas finanças, Ele vai agir no teu casamento, Ele vai agir na tua família. Ei, busque a Deus com toda a tua alma. Nós precisamos discernir que é tempo, não é tempo de brincar, não é tempo de correr, não é tempo de murmurar, não é tempo de recuar, é tempo, querido, de buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, a ação de Deus, ela é garantida, ela é garantida. Eu fico imaginando quando o povo de Deus, o povo de Israel sai do Egito e de repente eles têm diante deles aquele mar vermelho.
E disse que eles começam então a buscar a Deus, e Deus faz com que o mar vermelho se abra, o povo passa a pé enxuto. A gente vê que houve um grande contentamento no meio do povo de Deus, que Moisés então compôs uma música, um hino, e Moisés então com o povo começam a cantar, e eles começam a cantar: eu cantarei ao Senhor meu Deus um cântico, porque Ele abriu o mar de uma maneira gloriosa, maravilhosa, e disse que o cavalo foi para as profundezas do mar com o seu cavaleiro, e ele fica dizendo que o Senhor, Ele é a nossa força, a nossa rocha, o nosso cântico, a nossa salvação. Ele diz: esse é o nosso Deus. Querido, o povo estava inflamado, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque eles entenderam que eles buscaram a Deus. O mar vermelho se passou, eles passaram a pé enxuto. De repente, diante daquele cântico, diz que Miriam, irmã de Moisés, pega o tamborim, juntamente com as mulheres, elas começam a cantar: também cantaremos que o Senhor abriu de uma maneira gloriosa o mar, e eles se aprofundaram nas águas tenebrosas do mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Querido, eles dançavam e cantavam. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus hoje vai agir na sua vida, assim como Deus agiu, abriu o mar vermelho. Deus abre porta para você hoje. Deus tem uma nova história para você hoje, porque nosso Deus, quando nós buscamos, Ele então age em nosso favor. Meu Deus, agora aquele povo se encontra onde? No deserto. 3 dias no deserto. E o deserto não é fácil. Quantos de nós estão passando pelo deserto? É deserto financeiro, é deserto na doença. Quantas pessoas estão passando pelo deserto? Eles estavam há 3 dias no deserto. E eles estavam com sede. Meu Deus, eles queriam beber água e não tinha. 3 dias sem beber água. 3 dias com sede. E de repente eles olham assim e eles veem um lago. Mas quando eles chegam para beber aquelas águas, as águas eram amargas. Eram as águas de Mara. E o povo começa a reclamar para Moisés. Mas Moisés sabia o segredo, ele sabia que eles precisavam era buscar a Deus, porque a ação de Deus é garantida. Você não pode esquecer que a ação de Deus é garantida quando você o busca. E Moisés começa a buscar a Deus, e quando Moisés está buscando a Deus, Deus fala assim: Moisés, está vendo aquele lenho ali? Moisés, estou, Senhor. Pega aquele lenho e joga na água. E a água que está amarga vai se tornar doce. Querido, você não entende que as coisas estão amargas para você? Você já viu que o teu casamento está amargo? Você já viu que as coisas não estão doces para a sua vida? Mas pega o lenho é a cruz, joga na água e vai se tornar doce. Joga no teu casamento, vai se tornar doce, querido. Você está vivendo uma vida de amargura. A gente olha para você, a gente já vê que você é uma pessoa amargurada. Você está precisando do lenho. O lenho vai à cruz. O lenho vai adocicar a sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: mas fulano está tão doce. Você está precisando ser adocicado, querido, pela cruz. Mas nós precisamos buscar, irmão. Buscar, de fato, buscar a Deus. Porque Deus começa a agir quando nós o buscamos. Eu estava ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo que ele tem ali em Vitória do Espírito Santo, ele tem o Disque Paz. O Disque Paz, querido, quando você disca, tem uma mensagem para você. Quando você disca para aquele telefone que está no cartão, tem uma mensagem para você.
Diz que alguns membros lá começaram a pegar os cartões e começaram a distribuir para as pessoas. E alguém deu um cartão para o delegado lá da cidade. Deu um cartão para o delegado. E os dias se passaram e aconteceu que o delegado, com tantos problemas, tantas pressões, o diabo muitas vezes leva a pessoa a se suicidar. E o delegado achou por bem acabar com a vida dele. E ele estava no quarto da sua casa, abriu a gaveta da escrivaninha, pegou o revólver e colocou aqui na cabeça. Ele disse, eu vou acabar com a minha vida assim, eu acabo com a minha vida, eu acabo com tudo. E quando ele ia, na verdade, puxar o gatilho, ele lembrou daquele cartão do Disque Paz. Ele falou, bom, antes de acabar com a minha vida, eu vou discar para ver, então, diz que Deus fala através desse Disque Paz, eu vou telefonar para ver qual é a mensagem. E ele discou, quando ele discou, a mensagem era essa: não acabe com a sua vida. Eu tenho um propósito muito grande para realizar com você. Querido, naquele momento ele jogou a arma fora, no outro dia foi na igreja, e quando o pastor estava fazendo o convite, ele veio, caiu de joelho e disse, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E Hernando Dias Lopes diz que ele é um obreiro agora na casa do Senhor. Ei, querido, quando você o busca, Deus age em teu favor, e Deus quer agir hoje neste lugar em teu favor. Meu Deus, você não entende? Você não entende que o segredo é buscar? Você ainda não discerniu isso para a sua vida? Você consegue discernir tantas coisas, mas você não discerniu ainda que é um tempo de buscar a Deus? Porque quando nós buscamos a Deus, a ação de Deus ela é garantida. A nossa irmã estava falando quando Paulo e Silas estavam ali na prisão. Eles estavam na prisão, irmãos, e era quase meia-noite. Meia-noite é o momento das densas trevas. E muitas vezes, irmãos, as densas trevas, elas descem sobre a nossa vida. Paulo e Silas já tinham sido chicoteados, seus pés estavam amarrados, acorrentados num tronco. E a meia-noite estava chegando e de repente eles resolveram orar. Quando se fala em orar, se fala em buscar a Deus. Eles resolveram então orar e cantar. Meu Deus, e oração e um cântico vira até uma verdadeira adoração. E eles estavam buscando a Deus ali. Eu não sei qual é a oração que eles estavam fazendo, mas eles estavam buscando a Deus. É isso que eu quero que você entenda. É tempo de você buscar a Deus. Não adianta você ter muita inteligência, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter posição, não adianta você ter aqui na igreja um cargo elevado, se você não descobrir e não discernir que é tempo de buscar a Deus. Você vai sucumbir. Porque o tempo que nós estamos vivendo são tempos tenebrosos, são tempos difíceis. Diz que Paulo e Silas começaram a buscar ao Senhor. E de repente diz que um grande terremoto veio. E quando aquele terremoto começou a balançar tudo, as portas da prisão se abriram. Ei, Deus vai mandar um terremoto que vai abrir porta para você, querido. Vai abrir porta para você. Aquilo que está preso lá na gaveta do advogado que não saiu a tua causa ainda. Deus vai mandar um terremoto, vai balançar e aquilo que está preso, a porta vai se abrir e vai sair, querido. Se prepare que dias melhores estão chegando para a sua vida. Meu Deus, eu fico pensando, tem hora que eu olho para mim e falo assim, meu Deus, eu sou mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui? Talvez você não saiba o que é mais do que vencedor. Não é ser vencedor, irmãos, é ser mais. É ser mais do que vencedor. Diga aqui, eu sou mais.
Olha, esse mais fala muito, irmão. Eu me alegro quando eu descobri que eu sou mais do que vencedor. Eu não sou só vencedor, irmão. Eu sou mais. Um dia eu era vencedor. Hoje eu sou mais do que vencedor. E com isso eu começo a imaginar Jesus Cristo. Jesus Cristo, colocaram nele uma coroa de espinho. Colocaram nele cravo nas mãos e cravo nos pés. Bateram nele, cuspiram nele, falaram tanta coisa dele, bateram na cara dele, meu Deus, chicotearam as costas dele. Ele foi à cruz, e lá na cruz ele gritou, tetelestai, está tudo pago, quer dizer, eu venci. Mas quem é mais do que vencedor? Eu e você, querido. Eu não fui para a cruz, eu não carreguei a coroa de espinho na minha cabeça, eu não fui zombado, ridicularizado, não cuspiram na minha cara. Jesus foi vencedor, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente precisa buscar a Deus. Precisamos, de fato, discernir isso, que é tempo de buscar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, a ação de Deus, ela é garantida. Não somente a ação de Deus é garantida, mas a presença de Deus é reconhecida, irmão. A presença de Deus é reconhecida quando você começa a buscar a Deus. Se você descobre isso, Deus se faz presente de uma maneira notável na sua vida. Você já viu quando você muitas vezes está triste, de repente você está no carro, dirigindo ali o teu carro, e você meio triste, as lutas, os problemas, dificuldades da vida, e você começa a falar com Deus, você começa a chorar ali, e você de repente começa a sentir que a presença de Deus, ela é reconhecida, irmão. Ei, Deus está aqui, e você ainda não reconheceu que Deus está aqui, querido? Deus está aqui, e você não reconheceu que Deus está aqui. Talvez você está como Jacó, que disse, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Você não sabe que o Senhor está aqui, querido? A presença de Deus é reconhecida. Não seja como Jó, que disse assim, o Senhor passa por mim, eu não vejo, passa novamente, eu não sinto. Ei, a presença de Deus está aqui, querido, ela tem que ser reconhecida. É glória a Deus ali e aleluia lá, porque o Senhor está presente aqui. Meu Deus, nós não estamos sozinhos, irmão. A minha alegria é essa, que eu sei que eu não estou sozinho, irmão. Eu não estou sozinho. Aqui vem o que vier, irmão, não estou sozinho. Na verdade, irmão, se vocês, que é um servo de Deus, se você estivesse sozinho, você estava arrebentado. O diabo tinha acabado com você no primeiro minuto. Eu lembro de um pastor que ele disse assim, Senhor, eu queria ver como é que eu ficaria 5 minutos sem a tua presença. Ele disse que foi a pior coisa que ele disse para Deus. Naqueles 5 minutos foi um inferno na vida dele. Nunca mais ele pediu isso, irmão. Se o Senhor não fosse presente na nossa vida, como disse o povo de Israel, se não for o Senhor que estivesse conosco, nós tínhamos sucumbido, irmão. Nós tínhamos acabado, porque nós somos pressionados, é pressão de todo lado, é luta de todo lado, é dificuldade chegando, e parece que desencadeia, quando é um problema, desencadeia um atrás do outro, para afundar você, acabar com você, destruir você. Ei, mas entenda, Deus é presente na sua vida. Deus é presente na sua vida. Ei, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Ele mora em mim, Ele vive em mim. Ele é o penhor, a garantia da minha salvação. Aleluia, Ele mora em mim. A presença de Deus, ela é reconhecida. É isso que o povo reconheceu. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho e de repente eles chegam em Sucote, de um lado a terra dos filisteus, do outro lado a terra
do deserto, Deus achou por bem levar o seu povo pelo caminho do deserto. Eles entram no deserto, o povo diz, nós estamos sozinhos. Moisés falou, ó quem está chegando por aí. De repente chega aquela nuvem, mas é uma nuvem, é a presença de Deus que está chegando aí. Irmão, nós temos a presença de Deus. Você precisa reconhecer que nós temos a presença de Deus. Você sabia que você pode ter nascido na igreja, ter sido criado na igreja, servir na igreja, casar na igreja e morrer e ir para o inferno? Quando tu acordar, está no inferno? Ah, é, pastor? É. Se você não souber discernir a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Com a presença de Deus, nós estamos aqui. Sem a presença de Deus, nós estamos ali. Ei, querido, a presença de Deus está aí. Levanta a tua mão para o céu e glorifica o Senhor, porque a presença de Deus está aí. A nossa vida, irmão, não é um controle remoto. Nossa vida não é um controle remoto que você levanta, avança, direita, esquerda, retrocede. Não, a nossa vida não é um controle remoto. Você tem que entender que a nossa vida, ela é dirigida não é por controle remoto. Ela é dirigida pela presença de Deus que está em nós. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Você já viu que muitas vezes você se arrebenta todo, faz um casamento errado, entra no emprego, não é aquele emprego te leva a zero, simplesmente porque você não buscou a Deus, você não consultou a Deus, não consultou o Espírito Santo que está em você, você não consultou Jesus, você não consultou o Pai. É por isso que nós vemos tantas pessoas aí se arrebentando todo, querido, porque na verdade pensa que a vida é empurrar com a barriga. Não, irmão, nós temos que ter uma orientação, o que fazer, que atitude tomar. Isso aí, querido, é só a presença de Deus na nossa vida, é a presença de Deus. Quando Ezequiel viu, que ele viu os 4 querubins, viu o trono de Deus, que ele viu os querubins diz que os querubins iam para a direita, todos eles iam para a direita, ia para a esquerda, ia para frente, ia para trás. Irmão, é assim a nossa vida. Nós temos que estar em harmonia com o céu. Imagine eu aqui, se esse meu pé quer ir para lá, e esse meu pé quer ir para lá. Esse meu olho eu vou olhar para lá, e o outro olho eu vou olhar para lá. Irmão, não dá certo. Nós temos que estar em harmonia com o céu, nós temos que estar trabalhando em harmonia na terra, harmonia no céu, tem que ter harmonia vertical e horizontal, irmão. Isso é comunhão. Você não pode ter comunhão com Deus, harmonia com o céu, se não tiver harmonia com o seu irmão. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos de acordo, quando nós estamos em harmonia, é ali que Deus ordena a bênção. Quem quer ser abençoado hoje, irmão? Quem quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Então grave bem, discirna que é tempo de buscar a Deus. Tempo de buscar a Deus. Quando Daniel, eu lembro quando o império babilônico caiu, então Deus levanta um outro império, os medos e os persas. E disse que Dario, ele era o rei dos medas. Ele era o rei. E diz que os medas, eles eram um povo ruim. Era um povo que era semelhante ao urso. Era um povo ruim. Mas Dario, ele era um homem bom. E Dario, então, ele tinha no seu império, no seu reino, ele constitui 120 presidentes. E colocou 3 príncipes. Para quê? Para que não houvesse dano no seu reinado. Para que tudo corresse de acordo à sua vontade.
E diz que no meio desses 3 príncipes, porque os 120 presidentes, eles presidiam as províncias que tinham. E diz que os 3 presidentes comandavam tudo. Mas entre eles tinha um que era Daniel. Daniel estava entre os 3 príncipes. E o rei estava de olho em Daniel. Porque Daniel era diferente. A postura de Daniel, o estilo de vida de Daniel era diferente. E o rei, então, ele tinha uma ideia que ele iria promover Daniel. Ele iria colocar Daniel para comandar todo o reinado. Todos os sátrapas, os presidentes, os governadores, os prefeitos. Tudo isso, quem ia comandar era Daniel. Mas diz que eles ficaram sabendo que Daniel é que ia comandar. Daí surgiu o que é a inveja. Tem gente que é invejoso, irmão. Tem gente que não quer ver você prosperar, não quer ver você progredir. Quando você ocupa uma posição no teu serviço maior, alguém já disse, mas era eu que deveria estar. Tem gente que não gosta quando você coloca uma roupa nova, começa a procurar um defeito. Para quê? Para denegrir você, para entristecer você. Tem gente que não quer ver. Parece o espinheiro, quando você passa no espinheiro, rasga a tua roupa, você pergunta, espinheiro, por que tu rasgou a minha roupa? Porque eu tenho prazer em rasgar a roupa. Tem gente que tem prazer, irmão. Tem gente que tem prazer porque tem, na verdade, inveja de você. Não quer ver você na igreja, né, desenvolvendo, não quer ver você crescendo. Quando diz assim, mas aquele, quem é que vai pregar? Fulano? Fulano? Ah, nem vou no culto. São pessoas invejosas, irmão. E eles, como tinham inveja agora de Daniel, diz que eles se juntaram, fizeram um decreto, levaram para o rei lá, falou, rei, olha, eu quero que tu assine isso aqui, rei, porque nós chegamos num consenso que ninguém aqui no reino deve buscar ou fazer uma petição a outro Deus e a outra pessoa que não seja a ti, ó rei, vive para sempre. Tudo bajulador. Vive para sempre, rei. O rei falou, está certo. Daí Daniel, quando ficou sabendo, a primeira coisa que Daniel fez, Daniel foi para o seu aposento, abriu as janelas que davam para Jerusalém, porque Jerusalém era lá que estava o templo do Senhor, era ali que eles acreditavam que Deus estava presente, e abriu a janela para Jerusalém, ele se prostrou ali e buscou a Deus. De repente, aquela turma chega para o rei e fala, rei, olha, tem alguém aqui no reinado que não presta, tem alguém aqui no reinado que é rebelde, tem aqui alguém no reinado aqui, olha rei, que foi que quando saiu o decreto, ele foi fazer petição ao seu Deus. O rei falou, mas quem é? Falou assim, é Daniel. O rei gostava muito de Daniel. Daniel tinha um espírito de excelência, irmão. Por isso que tudo que nós temos que fazer com excelência. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, na nossa casa, tem que ser com excelência. Você quer ser um bom marido? Não seja. Seja um marido excelente. O inimigo, irmão, o inimigo do bom é o ótimo. O inimigo do ótimo é o excelente. Deus quer que você seja excelente naquilo que você faz, irmão. Com tudo que tu for fazer, faça com excelência, irmão. Faça com excelência. Diz que ele tinha um espírito excelente, e ele era diferente dos demais. Diferente dos demais. E agora ele estava com inveja. E o rei fala assim, olha, mas Daniel, o rei gostava do Daniel. Gostava mesmo de Daniel. Daí eles falaram assim, é Daniel. Ele falou assim, nós vamos ter que jogar na cova dos leões. Pegaram o Daniel, levaram para a cova dos leões. Falou, o rei nem dormiu aquela noite, irmão, não conseguia dormir, porque o rei queria saber um meio de soltar Daniel, mas não tinha como. A lei ali dos medos e os persas não podia retroceder, era um decreto. Daí pegaram uma pedra, colocaram na boca da cova lá,
chamaram o rei colocou o anel, porque colocando a marca do anel, nem o rei poderia voltar atrás. Colocaram a marca do anel lá, né? E o rei foi para casa, irmão. Diz que o rei foi para o palácio, não dormia, andava de um lado, andava do outro, aflito a noite toda. Quando chegou de manhã, o rei corre lá, triste, e pergunta: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? De repente aquela voz saiu lá de dentro: ó rei, vive para sempre, o meu Deus a quem eu sirvo, ele mandou o seu anjo, e o anjo veio, e os leões ficaram quietos, e eu dormi a noite toda tranquilo, aleluia. O rei falou: tirem Daniel de lá. Tiraram Daniel de lá, querido, e o rei agora chama aqueles que eram invejosos, falou assim: olha, joga eles na cova. Quando jogou aquele povo na cova, irmão, o povo nem caiu direito no fundo da cova, os leões famintos, porque não comeu Daniel, estava esperando chegar outra carne nova, estraçalhou os invejosos. De repente Dario fala assim: chama os escribas aí, escreva aí, o Deus de Daniel é o Deus eterno, poderoso, é o Deus vivo, o Deus de Daniel é o Deus que salva, é o Deus que livra, e livrou Daniel da cova dos leões. A ele a honra, a glória, o poder, a exaltação para todos sempre. Esse é o nosso Deus. Meu Deus, irmãos, nós precisamos discernir realmente que é um tempo de buscar a Deus. Quando eu vejo, imagine, irmãos, Zaqueu. Zaqueu era o tipo de homem, ele era estressado. Zaqueu, ele era o tipo de homem estressado, complexado. Ele tinha, na verdade, feridas internas. Quantas pessoas têm feridas internas? Zaqueu, ele era, na verdade, estressado. A profissão dele era uma profissão que estressava. Zaqueu era ladrão. Ele roubava do povo e roubava do governo. Ele tinha feridas internas. Mas ele também era desprezado, ninguém queria ficar com Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa desprezada. Desprezada porque as pessoas tinham medo, as pessoas direitas, tinham medo de ficar perto de Zaqueu. Porque Zaqueu não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Ele era o chefe dos bandidos. Porque os publicanos, querido, os judeus não gostavam. Porque os publicanos eram judeus, mas eram judeus que eles roubavam os judeus para o governo, e roubavam o governo também. Eram pessoas ricas, eles extorquiam. Então ele era, na verdade, também complexado. Ele tinha feridas internas, ele era complexado porque ele era baixinho. Mas quando ele buscou a Jesus, a Bíblia diz que ele foi buscar a Jesus. Jesus acabou com as feridas internas dele. Jesus acabou com o complexo dele. Jesus acabou com o estresse dele. Jesus acabou com a depressão dele. Jesus acabou com tudo. Sarou as feridas internas. Ei, querido, começa a buscar a Deus, que Deus tem novidade para a sua vida. Nós precisamos discernir que é tempo de buscarmos a Deus, e quando nós discernimos isso, e nós buscamos a Deus, a ação de Deus, ela é garantida. A presença de Deus, ela é reconhecida. Eu estava conversando com um pastor, ele estava dizendo que ele estava no gabinete dele,
E de repente, o vigilante da porta trouxe aquela pessoa no gabinete dele e falou assim: olha, fulano e tal quer falar com o senhor. Ele falou: pode entrar, senta aí. O cara sentou. Daí ele falou assim para o cara: e aí, eu posso servir em quê? Ele falou assim: eu estive no culto ontem. Oh, que bom, você veio cultuar a Deus? Ele falou assim: não, eu vim matar alguém, porque eu sou matador. O pastor falou: tu é o quê? Ele falou assim: não, eu sou matador, eu vim matar alguém. Mas, quando eu estava ali no estacionamento do carro, que eu estava vendo ali, eu falei assim: poxa, eu vou roubar um carro, eu mato o cara, roubo um carro aqui, deixa eu ver qual carro que eu vou roubar. Estava vendo no estacionamento, de repente, eu ouvi na igreja um cântico gostoso, um negócio suave, e começou a trazer paz para o meu coração. E eu não sei como eu fui entrando na igreja, e de repente alguém me levou lá, eu sentei, fiquei observando, e o Senhor estava pregando. O pastor falou para ele, o Senhor estava pregando, e à medida que o Senhor começou a pregar, Deus começou a falar comigo, e quando o Senhor fez o apelo, eu fui para frente e caí de joelho. Eu só vim dizer aqui para o Senhor que eu quero ficar firme aqui nessa igreja. Aleluia. É assim que Deus faz, querido. Não importa se tu é bandido, não importa se você é traficante, se você começar a buscar a Deus, abrir teu coração, Deus vai entrar no teu coração, vai mudar a sua vida. Você está embaixo, Ele vai te colocar lá em cima. Mas nós precisamos discernir que é tempo de buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, a ação de Deus é garantida, a presença de Deus é reconhecida e a unção de Deus é concedida. É notório, irmão, quando a gente vê os backs aqui cantando, a irmã ministrando, a gente vê o baterista lá, o Tiago, a gente vê o Emerson lá no baixo, a gente vê o Moisés aqui, no violão, a gente vê aqui o Rubens aqui no teclado. Irmão, é notório que a gente vê a unção de Deus. Deus de uma unção poderosa. Muitas vezes a gente não canta bem, não toca bem, mas tem uma unção poderosa e as coisas começam a acontecer. Porque o que vale, na verdade, é a unção. O que faz a diferença é a unção. Muitas vezes a pessoa não canta bem, mas a unção parece que cobre tudo. A unção faz a diferença. E o Senhor hoje quer conceder unção aqui para nós, hoje aqui, uma unção poderosa, irmão. Aquela unção que estava sobre Davi, e a unção era tão forte sobre Davi, o menino Davi, e de repente o rei está apavorado, o demônio tomando conta do rei Saul. Alguém diz assim: rei, olha, eu conheço alguém que sabe tocar, eu conheço alguém que é sisudo na palavra, eu conheço alguém que tem uma unção diferenciada. Quem é? Um tal de Davi. Aí o menino Davi chama Davi, aí diz que Davi chega com a harpa maior do que ele, e Davi começa a tocar a harpa. A hora que ele começa a tocar a harpa, dedilhar a harpa, o som da harpa fez os demônios marcharem em retirada, querido. E diz que Davi tocando, diz que Saul foi liberto. O que é isso? Isto é unção, irmão. Deus quer derramar uma unção poderosa sobre a nossa vida. Esta unção que vai fazer a diferença. Você já viu que você é uma pessoa fria, uma pessoa apagada, uma pessoa que parece carrinho de mão, a gente tem que estar empurrando você. É uma pessoa que quando chega a hora de culto, parece que o diabo ele assedia você, ele pega, cerca você, para você não vir o culto, e você muitas vezes deixa de vir ao culto e fica lá na internet, fica lá na televisão. Querido, está faltando unção na sua vida, porque quando tiver unção na sua vida, o diabo olhar para você, não vai ver teu óculos, não vai ver teu cabelo, vai ver a unção de Deus na sua vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma unção, irmão. Nós precisamos de uma unção na nossa vida. Nós não temos tempo para mais nada.
a não ser buscar a Deus, para a gente receber, Deus nos conceder esta unção. Esta unção. Tem um irmão que está aqui hoje, diz que esse irmão, ele mexia com a força das trevas. Diz que ele foi fazer um trabalho aí para uma pessoa aí que era crente. Ele foi fazer um trabalho para uma pessoa que era crente. Ele está aqui hoje. Foi fazer um trabalho para uma pessoa que era crente. E disse que, na hora que estava fazendo o trabalho, a pessoa que era crente, disse que o espírito mal falou assim: mas essa pessoa não dá, não vai acontecer nada com ela, não dá para fazer nada com ela, porque aquele lá de cima é mais forte. Ele falou: bom, se aquele lá de cima é mais forte do que você, então vou servir aquele que está lá de cima. E ele está aqui hoje, irmão. Aleluia! Ei, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que está lá em cima é mais forte, ele está lá em cima e está dentro de você. Nós estamos no ano da porção dobrada, irmão. É porção dobrada. Até o irmão falou assim: ai, pastor, agora ali eu estava apresentando, o irmão aqui, não vou nem falar o nome dele aqui. Ele falou para mim: pastor, a minha esposa está grávida. Eu falei: olha, é o ano da porção dobrada, hein? Ele falou: ai, eu sou gêmeo. O meu avô também é trigêmeo. Irmão, unção dobrada, irmão, dobrada. Irmão, vamos aumentar o número de membros da Vida Nova, irmão, unção dobrada. Deus tem uma porção dobrada, irmão. Deus tem uma porção dobrada aqui. Ele tem unção dobrada para a nossa vida. Ele quer acrescentar mais em nós. Ele quer acrescentar a ponto de você transbordar. Você vai ser bênção para as pessoas que te cercam, vai transbordar. Vai ser bênção não só para a sua vida, mas vai transbordar todo mundo em volta de você. Vai transbordar, irmão, vai transbordar. Mas para isso você tem que buscar. Você tem que entender isso. Foi isso que Gideão falou assim: Senhor, olha, eu vou colocar o velo aqui na eira. Eu peço ao Senhor que mande orvalho para fazer com que esse velo fique encharcado de orvalho. Mas tudo ao derredor vai ficar seco. Meu Deus, ali de repente Deus manda o orvalho. Quando ele pega assim, quando ele pega o velo, assim, está tudo cheio, tudo encharcado, né? Tem muita gente assim que está cheio, está encharcado, está até acomodado, está tão cheião que é até pesado para vir no culto, está tão cheião que nem dobra o joelho para orar, está cheio, né? Mas ele falou assim: não, Deus, então vamos fazer o seguinte, Senhor, vamos mudar o negócio, que o velo aqui fique seco, mas tudo ao redor possa ser orvalhado. De repente, querido, o velo ficou seco, mas tudo ficou orvalhado em volta. Ó, querido, você fique seco de buscar a Deus, mas que tudo ao teu redor, a tua família, os teus vizinhos, as pessoas que estão ao teu lado, ficam orvalhado pelo poder da unção de Deus na vida. É isso que nós precisamos, irmão. Nós estamos precisando disso. O Senhor disse assim: olha, vocês farão as obras que eu faço. Meu Deus, que obra que Jesus fez, irmão? Jesus fez grandes obras. Cego enxergou, mudo falou, paralítico deixou a muleta e andou, morto ressuscitou. E Jesus disse: olha, vocês quem é? Vocês quem é? Vocês quem é? Tem gente que é tão preguiçosa até para levantar a mão. Teve um ali que fez assim, ó. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Vocês quem é? Jesus disse: olha, vocês farão as obras que eu faço, essa, ou farão maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Irmão, mas para fazer isso tem que ter unção. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim.
Tem que ter esta unção. Se não tiver esta unção, e o Senhor hoje quer conceder unção para as nossas vidas aqui, querido. Pare de reclamar, abra a tua boca e começa a glorificar, começa a exercitar, falar língua, querido, estranha, a língua do céu, começa a exercitar aqui na terra. Tem gente, irmão, que está tão enferrujado, tão parado, tão enferrujado, já foi batizado com o Espírito Santo um dia, mas está tão enferrujado que não consegue nem mais falar língua estranha, está enferrujado. Que isso, irmão? Está enferrujado, querido? Abra a boca e fala mistério do céu. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Abra a boca e começa a falar mistério do céu. Tem gente que, irmão, tem gente que fala assim: não é assim, pastor Antônio Carlos, precisa o poder de Deus descer para falar. Que poder de Deus descer para falar língua estranha? O poder já está dentro de você, irmão. Você que é batizado com o Espírito Santo, querido, você pode abrir a boca e falar a qualquer hora, qualquer hora. O poder já está dentro de você, você fala a qualquer hora. Agora, os dons espirituais, querido, Deus usa na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, já é diferente. Você, para falar variedade de língua, que é um dom espiritual, não é língua estranha, variedade de língua, que é um dom espiritual, você não fala a hora que quer, a hora que o Espírito Santo de Deus resolve te usar. Você não profetiza a hora que quer, porque a profecia é do Espírito Santo, não é tua. Esse dom é do Espírito Santo, não é teu. Mas quando o Espírito Santo quer usar você em profecia, Ele usa você em profecia, querido, porque é dom do Espírito Santo. Ele usa e dá a quem Ele quer. Mas falar línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo, a evidência é falar língua estranha. Levanta a tua mão para o céu e começa a falar línguas estranhas. Aleluia, ora em línguas estranhas, busca Deus em línguas estranhas, querido, algo novo vai acontecer na sua vida. Tem gente, irmão, tem gente que é cru, precisa um pouquinho de óleo na sua vida, um pouquinho de azeite. Irmão, eu quando aceitei Jesus, que eu cheguei na igreja, eu fiquei abismado. Eu cheguei na igreja dos crentes assim, eu via um dizer assim: glória a Deus. O outro: aleluia. Glória a Deus. O que é isso aqui? Daí alguém falou para mim assim: é língua dos anjos. Eu falei: língua dos anjos? O prefeito não sabe que aqui tem um povo que fala língua dos anjos? Os vereadores não sabem que aqui tem um povo que fala língua dos anjos? Irmão, ei, acorda. Ei, língua dos anjos, querido, abra a tua boca e começa a falar mistério do céu. Irmão, o diabo ele fica apavorado. O diabo muitas vezes, a gente está assim num culto como esse, não pensa que ele não vem. Vem sim, daí ele vem pertinho de você assim, né? Ele senta pertinho de você assim, daí te dá aquele negócio. Daí isso já passa para o outro, porque já o demônio já sentou lá do outro lado. Faz que o negócio, daí o outro. Daí passa para o outro, da outro. Daí dá aquele sono tremendo, dá um sono tremendo, irmão. Daí alguém dá uma cutucada em você, assim, tu está tão, dá uma cutucada em você, quando dá uma cutucada, tu, oh glória a Deus, aleluia. Mas aquele sono, irmão, daquele sono, mas de repente, irmão, se a unção nos envolve, e você começa a dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia,
Glória a Deus, aleluia. As trevas vão saindo, os demônios vão marchando em retirada, a glória de Deus vai chegando, o Espírito de Deus vai nos envolvendo, é glória subindo, é glória descendo, e o poder de Deus tomando conta da igreja. Ei, querido, Deus quer fazer uma obra poderosa na sua vida hoje, é hoje, é hoje.